o que que são os miomas? Eles nada mais são do que tumores benignos que têm origem lá na musculatura do útero. Vamos relembrar? A gente falou na semana passada de endometriose, né? A semana inteira falando sobre endometriose. Então, a gente já falou um pouquinho de como é a estrutura do útero, né? Então, o útero, ele tem 3 camadas. Ele tem a camada mais interna, que é o endométrio. Tem a camada muscular e tem uma camada externa, que é uma camada serosa. São essas 3 camadas, né? Os miomas, eles se iniciam nessa parte muscular, tá? Na parte intermediária do útero, a parte da musculatura, aquela que faz a contração, tá? Então, os miomas, eles têm origem nessa região. E eles são tumores benignos, por quê? Porque as células, elas começam a se dividir de uma forma alterada, elas se dividem mais do que deveria, e isso acaba, então, gerando um crescimento de um tecido, né, além do que deveria estar lá. E eu quero deixar muito bem claro, tá, que tumor não é câncer, tá? Tumor é um excesso de divisão celular, um excesso de células que acaba formando uma protuberância. Então, qualquer coisinha a mais é considerada tumor. Câncer é diferente. Câncer é o tumor maligno, é quando a célula ela perde as características dela. Se você olha no microscópio, ela não tem mais aquela característica aqui, porque cada célula tem uma característica bonitinha, uma característica certinha, destinada, né, e adaptada para aquela função que ela vai exercer. No câncer, as células elas estão totalmente alteradas. A gente não reconhece pelo microscópio, elas não exercem mais as suas funções e não é o caso aqui, tá? Aqui são tumores benignos, então as células elas continuam com a estrutura preservada, só que elas estão se multiplicando além do que deveriam. Tá? Esse crescimento, né, dessas células, ela é estimulada principalmente pelo estrogênio. Então, mulheres que têm um nível de estrogênio aumentado têm uma chance maior de desenvolver miomas, porque esse hormônio ele tem a capacidade de entrar ali na célula e estimular ainda mais a divisão celular. Para a gente entender um pouquinho, é importante saber que toda a nossa regulação da célula ela é super, hiper, ultra regulada. Nossas células elas estão em constante divisão, né? Porque elas têm um período de vida. Então, as células nascem, crescem, se multiplicam e morrem, né? E aí, quando elas morrem, vem outras para substituir. Então, a gente está sempre renovando as nossas células, renovando os nossos tecidos, né? E é importante que a gente tenha uma regulação para que não haja erros, para que erros não se propaguem, né? Então, por exemplo, eu tenho vários controles do ciclo celular para ver se o DNA tá ok, se o citoplasma tá ok. Tem muitos, gente, mas tem muitas vias de checagem de células, de sinalização, de divisão celular, que se a célula pode dividir, se ela tem que parar, se o DNA tá bom, se não tá. São muitas, mas muitas proteínas, né? Então, tudo isso é um ajuste, é uma regulação muito fina e muito delicada. E a gente precisa levar isso em conta para entender como é que é a origem dos tumores e como é que a gente pode atuar para diminuir essa propagação e esse efeito, tá? Então a gente já sabe que o estrógeno, a progesterona também tem efeitos aí para ajudar na proliferação das células, o estrogênio e a progesterona, e também tem alguns fatores de crescimento locais. Então, esses fatores de crescimento também que estão ali na região, eles também podem entrar ali no núcleo da célula e estimular aquelas proteínas que estimulam a divisão celular e elas acabam se dividindo mais do que deveriam. E aí pode até ter um erro, por exemplo, uma diminuição de uma proteína que fala, opa, pera lá, já deu, já tá bom, para um pouquinho de dividir, né? Às vezes tem um erro nisso e é por isso que elas começam a se multiplicar mais do que deveriam.
E aí, os miomas, a gente tem basicamente 3 tipos de miomas. E eles estão classificados de acordo com a sua localização. Então, lembra, vamos voltar aqui na nossa estrutura do útero, né? A gente tem aqui a parte muscular, né? Na parte mais interna, a gente tem o endométrio. E na parte mais externa, a gente tem a camada serosa. Quando o mioma ele se instala, né, aqui nessa parte da musculatura bem no meio, é chamado de mioma intramural, tá? O mioma intramural é bem na parte da musculatura lisa do útero. Quando o mioma todos são começam na camada muscular. Só que tem uns que estão bem no meio, outros estão mais próximos da camada do endométrio e outros estão mais próximos da camada externa. Então, quando eles estão mais próximos da camada interna, próximos ao endométrio, é chamado de mioma submucoso, né? Então, eles são células musculares, dessa parte aqui da região muscular, mas eles estão logo abaixo do endométrio. Então, quando eles crescem, geralmente eles crescem para dentro da cavidade uterina. E isso pode acabar alterando e dificultando a questão do endométrio, tá? Da superfície do endométrio, porque elas acabam crescendo ali, tá? Então, esses são os miomas submucosos. E também tem o mioma subseroso, que ele também se origina como, né, como eu já falei, na parte das células da musculatura lisa, mas eles ficam mais nessa parte externa, né? E então quando eles ficam mais direcionados para a parte externa, é chamada de mioma subseroso, porque está próximo da camada serosa, tá? Logo abaixo da camada serosa. E ele também pode ter uma característica de pedúnculo. Ele pode, por exemplo, formar uma bolinha de células musculares ligados por um pedúnculozinho. Então ficaria uma bolinha assim meio que para fora, sabe? Esse é o mioma também chamado de pediculado. Ele é um tipo seroso, pediculado porque tem uma coisinha aqui que liga ele no útero e ele fica meio para fora. Então, como a gente viu, a gente tem 3 tipos de miomas, e aí o tipo de crescimento dele e o tipo de comprometimento dele para a fertilidade vai depender justamente disso. Ele está mais no endométrio? Será que se ele tiver mais no endométrio, não vai prejudicar a implantação do embrião? Será que não vai desencadear alguma alteração? Ou então, vamos pensar no intramural. O intramural, ele vai alterar, vai dificultar a questão da implantação? Ou será que está mais relacionado com a questão da contração muscular, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de sintomas, né? Porque os sintomas eles estão relacionados justamente com a localização desses miomas e também o comprometimento, né? O quanto que isso vai ou não interferir na fertilidade também vai depender de de onde eles estão localizados. Localização, o tamanho também é importante, né? Porque dependendo do tamanho, isso acaba alterando a própria estrutura do útero, né? Se a gente tem um útero bonitinho assim, começa a crescer. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar um negócio que era mais assim. Ops, assim. Vou colocar. Eu e essas câmeras. Colocar assim. Vamos imaginar essa camada aqui assim. E isso aqui, que era para estar assim, tá assim. E isso acaba já comprometendo, dificultando. Então, cada caso é um caso e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? É interessante essa questão dos sintomas, porque, em geral, 75% das mulheres que têm miomas, elas não têm sintomas. Então, geralmente acaba descobrindo no exame de rotina, né? Porque ele aparece lá no transvaginal muitas vezes, né? É possível identificar o mioma aí nos exames de rotina. E aí, então, como eu estava falando, os sintomas dependem de onde eles estão, né? De qual o tipo, né? Se ele está próximo ao endométrio, se ele está na parte mais muscular ou se ele está mais na parte serosa, e o tamanho, né? Então, por exemplo, né? Tem algumas mulheres que têm um sangramento intenso durante o período menstrual, né? Isso acontece geralmente quando
o tipo de mioma é o submucoso, porque ele está bem aqui próximo da região do endométrio, né? Então, ele acaba aumentando a superfície do útero, né? Porque tem uma coisa a mais ali crescendo. Então, como ele cresce, né? Ele cresce ali a mais, isso pode aumentar, isso aumenta a superfície do útero, aumenta, altera a contração dos vasos do endométrio, e isso pode estimular e causar um fluxo mais intenso de sangramento no período menstrual. Também pode acontecer, não é tão comum, mas também pode acontecer, o sangramento fora do período menstrual. Né? Isso não é tão comum, mas acontece. Isso também está relacionado ao tipo de mioma submucoso, também mais próximo ao endométrio. Né? Então, quando tem essa alteração de fluxo, geralmente está relacionado com o mioma que está ali próximo à camada do endométrio, tá? Que é o submucoso. Isso acontece às vezes por alteração na questão da vascularização da região, às vezes necrose, às vezes forma uma úlcera ali no endométrio que está circundando o mioma. Então, isso tudo pode levar a um sangramento que não vem da menstruação, não é um sangramento normal, né? É um sangramento entre um ciclo e outro, que pode também acontecer, embora não seja tão comum. Uma outra coisa que pode acontecer também, um outro sintoma, é a compressão de órgãos adjacentes. Então, por exemplo, eu tenho um mioma, geralmente o intramural e o subseroso, eles têm mais essa característica. Quando eles crescem, eles acabam comprimindo o sistema urinário, por exemplo, né, o intestino. Então, às vezes, tem uma compressão desse tumor com os outros órgãos, e isso pode, inclusive, alterar a anatomia, né, dos outros órgãos. Né? Eu tenho ali a bexiga, eu tenho uma coisa ali pressionando, isso às vezes pode aumentar a urgência urinária, então tem que ir mais vezes no banheiro, porque ele está ali comprimindo a bexiga. Às vezes pode também ter alteração no funcionamento intestinal, porque está comprimindo ali o intestino. Então, isso também são sintomas, isso pode acontecer dependendo do tamanho e geralmente está relacionado com os miomas intramurais, aqueles que estão aqui na camada muscular, e aquele que está mais na parte externa, tá? O que está na parte mais interna, o submucoso, está mais relacionado com alteração no fluxo sanguíneo. Né? Isso também causa muita dor, né? Porque se você comprime, né? A partir do momento que você está comprimindo os órgãos, isso causa dor, isso estimula os nervos que estão ali, né? E isso acaba então causando dor. Então, a dor ela pode estar relacionada com essa compressão, ela pode estar relacionada com a alteração da vascularização e aumento do sangramento, né? A questão de cólica, e também tem a questão da infertilidade, né? Então, tem mulheres que têm infertilidade e acabam descobrindo mioma. A Luciane, qual o exame para saber qual o tipo de mioma? No próprio exame, quando identifica o mioma, já dá para ver onde ele está, né? Pelo próprio ultrassom dá para ver. Tá? Às vezes, se for necessário, mas geralmente no ultrassom já dá para ver, e aí dá para ver onde ele está localizado, e aí a partir da localização dele, né, classifica aí o tipo que ele se encaixa.